Então, lá, caro estudante, vamos aproveitar esse momento para resolver alguns exercícios utilizando propriedades de limite. Vamos então resolver o seguinte exercício. Vamos calcular o limite quando o x tende a menos 1 da função raiz quadrada de x ao quadrado mais 8 menos 3 dividido por x mais 1. Perceba que, se você tentar calcular o limite apenas da função que está no denominador, esse limite vai ser igual a zero, né? Então, o limite, quando x tende a menos 1 de x mais 1, é igual a menos 1 mais 1, que é igual a zero. Também, se você calcular o limite quando x tende a menos 1 da raiz quadrada de x ao quadrado mais 8 menos 3, aqui utilizando as propriedades, você vê que o limite para x ao quadrado quando x tende a menos 1 é 1, 1 mais 8, 9, maior do que zero, né? Então posso extrair a raiz quadrada de 9, 3, então esse limite é 3 menos 3, que é igual a zero. Então nós temos uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Não podemos usar propriedades diretamente para calcular esse limite. Vamos então fazer da seguinte forma. Nós vamos multiplicar aqui o numerador e o denominador pelo seguinte: raiz quadrada de x ao quadrado mais 8 mais 3, e vou dividir pela mesma coisa. Raiz quadrada, x ao quadrado mais 8 mais 3. Quando você fizer as continhas, você deve encontrar o seguinte: limite quando x tende a menos 1. No numerador você vai ficar com x ao quadrado mais 8 menos 9. No denominador eu vou manter x mais 1, que multiplica, raiz quadrada, x ao quadrado mais 8 mais 3. Ainda continuando, eu posso fazer a seguinte conta. No numerador, 8 menos 9 dá menos 1, então x ao quadrado menos 1. Denominador mantém, né? Mais 3. No numerador, bom, se você tentar calcular o limite novamente, você vai perceber que o limite do numerador continua sendo 0 e o limite do denominador também continua sendo 0. Você continua com uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Mas agora você ainda pode fazer o seguinte: quando o x tende a menos 1, no numerador você pode decompor x menos 1, que multiplica x mais 1. Então, como você está aqui trabalhando com limite, você pode simplificar essa parcela x mais 1 com a parcela x mais 1 que aparece no denominador. O seu limite, então, é o limite que você está procurando, né? É o limite quando x tende a menos 1 da função x menos 1 dividido pela raiz quadrada de x ao quadrado mais 8 mais 3. Utilizando as propriedades, quer dizer, calcula primeiro o limite aqui de x ao quadrado mais 8, você vai perceber que é 9, maior do que zero, então você pode extrair a raiz quadrada, raiz de 9 é 3, então o denominador vai ficar com 3 mais 3, 6. E o numerador, menos 1, menos 2. Como o limite do denominador existe maior do que zero, o limite do numerador existe, é igual a menos 2, o do denominador existe e é maior do que zero, você pode usar que o limite do quociente é o quociente dos limites e escrever menos 1 dividido. Bom, aqui a gente posso até fazer direto, né? Não, vamos fazer assim, não tem problema. Você pode usar também que a função é contínua e tal, né? Pode apenas substituir, né? Menos 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado mais 8, mais 3. Então no numerador você vai ficar com menos 2, no denominador você vai ficar com 6, porque aqui vai ficar menos 1 ao quadrado 1, 1 mais 8, 9, raiz quadrada de 9, 3. Então, menos 1 terço
é o valor do limite que você está procurando. Vamos fazer outro exercício nessa linha, né? Que é o seguinte. Agora a gente vai tentar encontrar o limite quando o x tende a 1 de x à quarta menos 1 dividido por x ao cubo menos 1. E aqui, primeira coisa que você deve lembrar quando você encontrar exercícios parecidos é o seguinte, né? Assim, se você procura o limite só do numerador, você percebe que dá zero, né? Porque é um polinômio, x à quarta menos 1, quando x tende a 1 dá zero. Aqui o denominador também, x ao cubo menos 1, quando x tende a 1, o limite é zero. Então você tem uma determinação do tipo 0 sobre 0. Vamos ter que decompor. Para a gente poder decompor, nós vamos usar aqui o fato de que x menos 1, né? X menos 1 é o fator que aparece na decomposição de cada um desses polinômios aqui e que a gente vai tentar eliminar desses polinômios, né? Obviamente. Mas como que você chega, como que você traça esse caminho, né? Então eu vou fazer o seguinte. Como você sabe que o limite de x à quarta menos 1 é igual a zero quando x tende a 1, então eu vou pegar esse polinômio aqui e vou dividir por x menos 1. Divisão de polinômio. Aqui divisão normal, né? X à quarta por x dá x ao cubo. Aí você vai escrever x ao cubo, sinal de menos aqui, né? E aqui mais x ao cubo não, x à quarta aqui, né? Vamos corrigir aqui, né? X à quarta e x ao cubo, né? Cadê aqui? Aí eu vou pegar aqui a caneta. Então, x à quarta e aqui x ao cubo. Aí a hora que você somar, simplifica isso com esse, então vai ficar x ao cubo menos 1. Aí você vai continuar, vai ficar x ao quadrado. Aí você vai colocar menos x ao cubo mais x ao quadrado. Aí você vai somar, vai ficar x ao quadrado menos 1. Aí você vai continuar, vai ficar x. Aí então aqui vai ficar menos x ao quadrado mais x. Aí você vai somar, aí vai ficar x menos 1. Então aqui vai dar mais 1. Aqui vai dar menos x mais 1. Quando você somar dá zero. Isso quer dizer que x à quarta menos 1 é igual a x menos 1, que multiplica x ao cubo mais x ao quadrado mais x mais 1. Bom, aí a gente volta aqui e a gente vai usar essa ideia no x à quarta menos 1 e também no x ao cubo menos 1, porque você percebe que é algo parecido, né? Então a gente vai escrever assim, ó, limite quando x tende a 1. No numerador a gente vai colocar aquilo lá que a gente encontrou, x menos 1, que multiplica x ao cubo mais x ao quadrado mais x mais 1. E no denominador eu vou colocar x menos 1, que multiplica. E aqui, ó, como aqui é a quarta, começa em cubo. Como aqui é o cubo, então eu vou começar no x ao quadrado mais x mais 1. Se você tentar fazer divisão de polinômio, você vai perceber que a divisão lá de x ao cubo menos 1 dividido por x menos 1 é x ao quadrado mais x mais 1, tá? Com o resto zero. Aí você pode simplificar a parcela x menos 1, né? O fator x menos 1. E aí você vai escrever limite quando x tende a 1 da função x ao cubo mais x ao quadrado mais x mais 1 dividido por x ao quadrado mais x mais 1. Agora você tem limite de funções racionais, onde o limite do polinômio que está no denominador é diferente de zero. Então você pode, função contínua, né? Você pode apenas substituir o x. Então você vai ter 1 mais 1 mais 1 mais 1 dividido por 1 mais 1 mais 1. Então o limite 4 terços. É isso. Até a próxima.